1 João, capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Prometo que serei breve. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia! Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Repitas: nós somos de Deus. Amém. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, ouve-nos. E aquele que não é de Deus, não nos ouve. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Eu gostaria também de cumprimentar aqueles que estão nos ouvindo através da Rádio Cultura de Assis. Lembrando que esse culto está sendo transmitido ao vivo pela Rádio Cultura de Assis. Gostaria também de cumprimentar aqueles que estão nos assistindo pela internet, através do YouTube ou através do site da igreja, www.iprcentralassis.com.br. E gostaria também de cumprimentar aqueles que estão nos assistindo pela live. Nós estamos transmitindo também essa mensagem pela live. Que Deus abençoe a cada um de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Irmãos queridos, tem muitas pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas na realidade não conhecem a Deus. Tem muitas pessoas que dizem que são de Deus, mas na realidade não são de Deus. Tem muitas pessoas que dizem que tem Deus no coração, mas na realidade não tem Deus no coração. O texto diz aqui: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Então nós somos de Deus, e nós conhecemos o Deus que nós servimos. É o Deus vivo, é o Deus todo-poderoso, e é o Deus que se faz presente aqui no nosso meio. Irmãos, e nós louvamos a Deus por isso. Nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós estamos nele, e ele está em nós, e ele faz morada em nós, através do seu Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria de, nessa noite, dizer para você que o Deus que nós servimos é o Deus vivo, é o Deus verdadeiro, é o Deus infalível, é o Deus que abençoa, é o Deus que fortalece, e é o único Deus que existe no céu e na terra. É o único Deus digno de ser louvado, de ser adorado, de ser glorificado, de ser aplaudido. É o Deus verdadeiro, o Deus fiel, o Deus de Israel.
Irmãos, e é Ele que está presente aqui no nosso meio nessa noite. Nós podemos sentir a presença dEle de uma forma gloriosa no nosso meio. Irmãos, os nossos olhos não podem vê-lo, mas Ele está aqui. Nós não podemos apalpá-lo, mas Ele está aqui. Nós não podemos pegá-lo, mas Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está em nós, Ele está dentro de nós, e Ele está de braços abertos para nos abençoar neste instante. Irmãos, nós sabemos que o homem, na realidade o homem, inventou muitos atalhos que levam a Deus. Ou o homem inventou muitos deuses, que na realidade não são deuses coisa nenhuma. O homem inventou deuses. Por quê? Porque o homem gosta de pegar, o homem gosta de apalpar, o homem gosta de se ajoelhar na frente daquilo que ele vê, na frente daquilo que ele pode pegar, na frente daquilo que ele quer apalpar. É por isso que o homem muitas vezes, ele criou como Deus um animal, venera o animal, se curva diante de um animal, aplaude o animal, se coloca diante do animal em uma atitude de reverência diante daquele animal. Irmãos, tudo isso o que é? É a necessidade de se curvar diante daquilo que vê. É a necessidade de se curvar diante daquilo que pega. É a necessidade de se curvar diante daquilo que se apalpa. Mas irmãos, a Bíblia Sagrada, ela nos diz que um dos atributos do nosso Deus, e nós vamos ver aqui nessa noite 7 atributos de Deus. Nós vamos ver aqui através da palavra que um dos atributos do nosso Deus é que Ele é Espírito. Irmãos, Ele não é pegável, Ele não é apalpável, nós não podemos vê-lo, nós não podemos contemplá-lo, mas nós podemos senti-lo, nós podemos sentir a sua presença. Nós podemos sentir o seu perfume, nós podemos sentir a sua graça, nós podemos sentir a sua bênção, nós podemos experimentar aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Irmãos, um dos atributos de Deus é que Ele é Espírito. Irmãos, em João capítulo 4 e o versículo de número 24, diz assim, João 4 de número 24, diz assim a palavra de Deus. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, João 4 versículo 24, olha que coisa interessante, diz aqui o texto da palavra de Deus: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, Deus, Ele não é pegável, Ele não é apalpável, eu não posso vê-lo, eu não posso pegá-lo, mas irmãos, a presença dEle é real na nossa vida. A presença dEle é real no nosso meio. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crê que Deus está aqui no nosso meio, diga amém. Quem crê que Deus está aqui no nosso meio, dá uma salva de palma bem forte para Ele, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, embora eu não possa vê-lo, embora eu não possa pegá-lo, embora eu não possa apalpá-lo, mas Ele está aqui no nosso meio. Irmãos, nós podemos sentir a sua presença, nós podemos sentir o seu calor. Irmãos, tem pessoas que choram na presença dEle, tem pessoas que se alegram na presença dEle. Irmãos, tem pessoas que glorificam o nome dEle, por quê? Porque estão sentindo a presença de Deus.
é uma presença inagualável, é uma presença abençoadora, é uma presença transformadora, é uma presença que traz vitória, é uma presença que traz segurança, é uma presença que traz salvação. Ele está presente no nosso meio, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, você não saiu da sua casa e enfrentou aquela chuva que atrapalhou várias pessoas de vir na igreja, inclusive. Eu creio que muitos hoje não vieram na igreja porque deu aquela baita pancada de chuva bem na hora de sair para vir para a igreja. Eu mesmo saí na hora que deu aquela pancada. A Rosângela falou que saiu na hora que deu aquela pancada. Outros saíram de casa, chegaram na igreja molhado, né, Pedro? Porque tomaram a chuva. Você faria isso por algo qualquer? Você sairia no domingo, 6 horas da tarde, enfrentaria uma chuva daquela, para vir na igreja à toa, só por vir, só por costume, só para picar o cartãozinho? Eu creio que não. Eu creio que se você saiu da sua casa, enfrentou a chuva, enfrentou as dificuldades, enfrentou o sol, e você veio para a igreja, é porque você sabe que aqui é a morada do Deus Altíssimo, é a morada do Deus Todo-Poderoso. E a gente vem para a igreja, por quê? Porque a gente sabe que foi este o lugar escolhido para a sua manifestação da sua presença, e aqui nós nos sentimos bem e voltamos para casa abençoados e renovados na presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, um dos atributos de Deus é que ele é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, o outro atributo de Deus é o amor. É um Deus amoroso. Se não fosse o amor de Deus, nós não estaríamos aqui nessa noite. Você sabia disso? Se não fosse o amor de Deus, nós não estaríamos aqui nessa noite. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Sabia disso? Deus, ele amou o mundo de tal maneira, ele amou tanto o mundo, que ele deu o seu filho unigênito, para que morresse por nós, lá na cruz do Calvário. Irmãos, a expressão maior do amor de Deus, foi ele dar o seu próprio filho, para morrer por nós, lá na cruz do Calvário. Ele deu a sua própria vida, por nós, lá na cruz do Calvário. Então, irmãos, esse Deus que nós servimos, ele é o Deus amoroso. Irmãos, aqui em 1 João, capítulo 4, versículo 8, é isso. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Então, irmãos, o segundo atributo de Deus, Deus é amor. Ele nos ama de forma incondicional. Irmãos, nós somos o objeto do amor de Deus. Deus, ele nos ama de uma forma tão maravilhosa, que ele quer ver o nosso bem. Ele nos ama de uma forma tão maravilhosa, que ele não quer nos ver doentes. Ele não quer ver a gente com o coração entristecido. Irmãos, Deus, ele nos ama de uma forma tão maravilhosa, que ele se preocupa com nós. Não que nós acreditemos em um Deus que vive preocupado, não, mas ele se preocupa com nós. Irmãos, ele nos olha. A Bíblia Sagrada diz que o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, isso é o que? É o fruto do amor de Deus. Então é um dos atributos de Deus. Ele é amor, ele nos ama.
É claro que Ele é justiça também. Quando a gente brinca com Ele, Ele aperta a nossa moleira. Quando a gente desobedece a Ele, Ele nos dá uma coxadinha. Quem aqui já tomou uma coxadinha de Deus? Quando a gente pisa no tomate, Ele nos dá uma correção. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele corrige aqueles a quem Ele ama. Ele corrige aquele que Ele ama. Então Ele nos corrige, irmãos, porque Ele nos ama. Você sabia que Deus te ama? Você sabia que você é objeto do amor de Deus? E Deus quer ver você feliz. Deus quer ver você abençoado. Deus quer ver você alegre na presença dEle. Deus quer ver você curado na presença dEle. E quando Satanás investe contra a sua vida, ele te livra porque ele te ama. Quando Satanás arma uma cilada contra você, ele quebra essa cilada porque ele te ama. Quando Satanás arma um laço do passarinheiro para te derrubar, ele destrói esse laço. Sabe por quê? É porque ele te ama, porque ele é amor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é amor. Deus é amor. Então é o segundo atributo de Deus. Olha bem, Deus é amor e Deus é Espírito. Nós não vemos, mas Ele está aqui nos abençoando. Nós não pegamos nele, mas Ele está aqui nos abençoando. Nós não apalpamos Ele, mas Ele está aqui nessa noite, de braços estendidos, para nos abençoar. Irmãos, o terceiro atributo de Deus é que Ele é imutável. O que é uma coisa imutável? Coisa imutável é algo que não muda. O nosso Deus, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Dá uma olhadinha aí em Tiago. Tiago capítulo 1 e o versículo 17, bem pertinho aí da onde você está. Tiago capítulo 1, versículo 17, é só você voltar umas folhazinhas aí. Tiago capítulo 1, versículo de número 17, olha o que diz aqui a palavra. O nosso Deus, Ele é imutável. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Olha que bênção. Vou ler de novo, talvez você não entendeu. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Quem é o Pai das luzes? É Deus, em quem não há mudança, nem sombra de variação. O nosso Deus, meu querido, Ele não muda. Se Ele prometeu alguma coisa, Ele vai fazer. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Meu querido, irmãos, eu louvo a Deus, porque Ele não muda, Ele é imutável. Eu disse esses dias atrás aqui, que o homem é imutável. O homem, ele muda. Ele pensa uma coisa agora, daqui a pouco ele já pensa diferente. É assim ou não é? O homem promete uma coisa agora, daqui a pouco ele já muda a promessa. Já não é mais aquilo que ele prometeu. O homem acostuma a agir dessa forma. Acostuma. E é por isso que muitas vezes o homem decepciona o seu amigo, o seu colega e alguém da sua própria casa, alguém da sua própria família. O homem é mutável. Ele diz uma coisa, daqui a pouco ele já muda. Ele promete uma coisa, daqui a pouco ele já muda. Ele fala uma coisa, daqui a pouco ele já muda. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele é imutável. O nosso Deus não muda em hipótese nenhuma. É por isso que nós servimos a Ele. É por isso que nós andamos na presença dEle. É por isso que nós não nos afastamos dEle, porque Ele não muda. Irmãos, quantos líderes mudaram?
eram líderes, atraíam multidões, de repente mudaram, as multidões se dispersaram. Quantos líderes que possuíam multidões que seguiam-nos, mas de repente mudaram de atitude e as multidões ficaram sem ter para onde ir. As multidões, elas se dispersaram, um foi para um lado, outro foi para o outro. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele é imutável, o nosso Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o nosso Deus é aquele mesmo que criou todas as coisas, lá em Gênesis, no capítulo de número 1, é o mesmo Deus da criação, é aquele mesmo Deus que falou, criemos o homem, ou façamos o homem, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Irmãos, é aquele mesmo Deus que disse, haja luz e houve luz. É aquele mesmo Deus que levantou Moisés para livrar o povo de Israel da escravidão do Egito. É o mesmo Deus que levantou Josué como substituto de Moisés. É o mesmo Deus que levantou José como governador do Egito, com o propósito de preservar o povo de Israel. É o mesmo Deus que falou através dos profetas. Irmãos, é o mesmo Deus que usou João Batista, é o mesmo Deus que usou o apóstolo Paulo, é o mesmo Deus que usou o apóstolo João na sua visão do Apocalipse. Irmãos, é o mesmo Deus que falou com João aqui na sua carta. Irmãos, o nosso Deus não muda, Ele é o mesmo e será para sempre o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus. O nosso Deus, Ele não muda, Ele não muda. Ele não pensa uma coisa agora e daqui a pouco ele já pensa outra. Ele não é uma pessoa que fala uma coisa agora, daqui a pouco fala outra. Nele você pode confiar. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode confiar sem sombra de dúvida, porque Ele vai até o fim. Ele não muda os seus propósitos e os seus desígnios. Louvado seja o nome do Senhor. Se Ele te escolheu para ser bênção, você só não vai ser bênção se você quiser, porque Ele não muda. Se Ele tem um propósito na sua vida, esse propósito só vai ser mudado se você mudar, porque o nosso Deus, Ele não muda. Se Ele prometeu fazer de você uma bênção, ou se Ele prometeu algo para você, esse algo só não vai acontecer se você errar na presença dEle, se você se desviar da presença dEle. Por quê? Porque Ele não muda nos seus propósitos e nos seus desígnios. O Deus que nós servimos é o Deus imutável. Imutável. Então, se Ele tem um propósito na sua vida, esse propósito vai se cumprir, se você permanecer na presença dEle, em nome de Jesus. Amém, irmão? Vamos partir, vamos continuar. Deus é amor, Deus é Espírito, Deus é imutável. E 1 João capítulo 1 versículo 5 diz que Ele é luz. Ele é luz. 1 João capítulo de número 1 e o versículo de número 5 nos fala que o nosso Deus, Ele é luz. Olha o que diz aqui a palavra: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Deus é luz, é um outro atributo de Deus, e não há nele treva alguma. O nosso Deus, Ele é luz. Agora tem um outro aí que não é luz, é treva. E quantas pessoas estão seguindo Ele? Quantas pessoas estão seguindo Ele?
Quantas pessoas estão trilhando pelo caminho da escuridão? Ainda estão na escuridão, não sabem para onde vão, estão caminhando na escuridão, sem Deus, sem Jesus e sem salvação. Irmãos, o nosso Deus, Ele é luz, e quem segue Ele, anda na luz, anda na luz. Olha que coisa interessante, irmão. Certo dia, eu sei mais ou menos dessa história. Uma pessoa, ela estava à beira da morte. Essa pessoa, ela estava vivendo os seus últimos dias aqui na face da terra, estava em estado terminal. E essa pessoa, irmãos, de repente, ela começou a gritar para a pessoa que estava ali na casa: acenda a luz, porque eu estou na escuridão. Acenda a luz, acenda a luz. Aí a pessoa que estava na casa, o parente, dizia: mas as luzes já estão acesas, fulano, aqui não está escuro não, as luzes estão acesas, você não está no escuro não, mas acende a luz, porque eu estou na escuridão, e está tudo escuro, eu não consigo enxergar nada, está tudo escuro. Irmão, sabe o que é isso? É a falta de Deus. A pessoa, irmãos, que não tem Deus no coração, ela está na escuridão, ela está na escuridão. A Bíblia Sagrada diz que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para os nossos caminhos. Aquele que me segue anda na luz, e nele não há trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quantas pessoas estão caminhando pelas trevas, quantas pessoas estão caminhando pela escuridão, estão precisando imediatamente entregarem a sua vida para Jesus, que é a luz do mundo. O próprio Jesus certa vez disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o nosso Deus, Ele é luz. O nosso Deus é alegria, o nosso Deus é felicidade, e quem anda com Jesus, anda na luz. Quem tem Jesus, anda na luz. Quem tem Jesus, é feliz, é alegre, é contente. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, agora aquele que não tem Jesus no coração, ele anda nas trevas. E ele só vai sair das trevas quando ele entregar a sua vida para Jesus e se arrepender dos seus pecados. Então, um dos atributos do nosso Deus é que Ele é luz. E agora os últimos 3 atributos do nosso Deus. Vamos lá? Ele é amor. O nosso Deus, Ele é espírito. O nosso Deus, Ele é imutável. O nosso Deus, Ele é luz. E agora, Ele é onipotente. Louvado seja o nome do Senhor. Repita comigo: onipotente. Vamos lá? Apocalipse 19, está bem pertinho aí. Apocalipse 19, versículo de número 6. Apocalipse 19, versículo de número 6. Vamos lá, Apocalipse 19, versículo de número 6. Quem já achou diz amém. Apocalipse 19, versículo 6. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia. Está vendo, irmãos? Não é proibido dizer aleluia não, viu?
Não é proibido dizer aleluia, não. O apóstolo João, ele está dizendo aqui, ó: ouvi como a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. O Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Irmãos, o que significa Deus onipotente? É que Ele é o único Todo-Poderoso nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir a Ele, irmãos. Ele merece, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o único Deus Todo-Poderoso, Deus verdadeiro. Irmão, Satanás, ele quer ser igual a Deus, mas ele não consegue. Ele faz aí algumas façanhas, algumas artimanhas, ele faz algumas peripécias, mas jamais ele conseguirá ser igual a Deus, porque o único Deus Todo-Poderoso é o Deus verdadeiro que nós servimos. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós andamos na presença dEle. Irmãos, Ele é mais poderoso do que qualquer governo que esteja na face da terra. Ele é mais poderoso do que qualquer general que esteja na face da terra. Ele é mais poderoso do que qualquer exército que está na face da terra. Irmãos, Ele apenas com 300 homens, Ele faz um exército vencer um grande exército. Apenas com um rapazinho de pequena estatura, Ele faz tombar um grande gigante, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e é por isso que nós servimos a Ele. É porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre a terra, Ele tem poder sobre os céus, Ele tem poder sobre os anjos, Ele tem poder sobre o diabo, Ele tem poder sobre os demônios, Ele tem poder sobre a sua igreja, Ele tem poder sobre as nossas vidas, Ele tem poder sobre governos, Ele tem poder sobre políticas, Ele tem poder sobre a humanidade, Ele tem poder sobre o universo. Irmãos, Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós estamos aqui louvando a esse Deus. Nós não estamos aqui, irmãos, apenas para passar alguns minutos, não. Nós não estamos aqui apenas para passar algumas horas, não. Nós não estamos aqui apenas para rever os amigos, não. Irmão, nós estamos aqui porque nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Além de onipotente, todo-poderoso, Ele é o Deus onipresente. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, lá em Jeremias, agora nós vamos um pouquinho mais para longe da onde nós estamos. Jeremias, capítulo de número 23. Jeremias, capítulo de número 23. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias, capítulo de número 23. Quem já achou diz amém. Jeremias 23, versículos 23 e 24. Irmãos, o nosso Deus, além de ter todo o poder nos céus e na terra, Ele é onipresente. Ou seja, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. É o único que pode fazer isso, desafiar a lei da física, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha o que diz a Bíblia: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos? Olha que coisa, irmãos. Esconderia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor.
porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Olha que maravilha! Por acaso eu não encho os céus e a terra? Quer dizer, eu tomo conta, eu encho o céu, eu encho a terra, a minha presença está em todos os lugares ao mesmo tempo. Poder-se-ia alguém se esconder em esconderijo, de maneira que eu não posso ver? Eu sou Deus apenas de perto e não também Deus de longe? Claro que não, irmãos. O nosso Deus, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E olha o que eu vou dizer para vocês: da mesma forma que Ele está aqui no nosso meio, Ele está lá na renovada da Vila Ribeiro agora, abençoando o povo lá na Vila Ribeiro. Do mesmo jeito que Ele está aqui agora, Ele está lá na Assembleia de Deus do pastor Pedro Barbosa, abençoando o povo lá. Da mesma forma que Ele está aqui na Igreja Metodista, abençoando o povo que está ali, glorificando o nome dEle. Irmãos, da mesma maneira que Ele está aqui, Ele está lá em Ourinhos agora, com o pastor Osmar, abençoando o povo que está lá, louvando o nome dEle. Da mesma maneira que Ele está aqui conosco, Ele está lá nos Estados Unidos, nas igrejas que cultuam de verdade o nome dEle agora. Irmãos, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é o único Deus, é o único que fere, é o único que vence a lei da natureza. Irmãos, a lei da física diz que dois objetos, eles não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Essa é a lei da física. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Mas o nosso Deus, Ele pode, louvado seja o nome do Senhor. Ele pode, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e aonde estiver agora, exatamente agora, neste momento, aonde estiver um grupo louvando o nome dEle, mesmo que seja escondido no meio de uma mata, mesmo que seja escondido em uma gruta, ali está Ele também, na presença deles. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, irmãos, Ele é onipresente. Ele é onipresente. A hora que você estiver lá no médico, pode clamar a Ele que Ele está lá. A hora que você for deitar naquela cama, naquele leito, naquele negócio lá, de fazer uma tomografia, creia que Deus está ali. Na hora que você for fazer uma cirurgia, seja ela qual for, creia que Deus está ali com você, naquele momento, para te abençoar. Da mesma forma que Ele está em muitos lugares, Ele está ali com você também. Ele é onipresente, louvado seja Deus. Quando você for fazer um vestibular, quando você for fazer um concurso público, quando você for fazer uma prova, creia que Deus está ali. Da mesma forma que Ele está em outros lugares, Ele está ali também, abençoando a sua vida. Ele é onipresente, Ele é onipresente, Ele é onipotente e tem todo o poder. Além de estar presente em todos os lugares, Ele é o único todo-poderoso que pode mudar a sua situação em nome de Jesus. Irmãos, e em último lugar, vamos voltar lá para João de novo. Em último lugar, em sétimo lugar, Ele é onisciente. Ele é onisciente. O que significa onisciente? Ele conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Inclusive, quando eu falo sobre a onisciência de Deus, geralmente eu digo assim:
Ele sabe o que cada um de vocês está pensando neste momento. Você sabia disso? Nós estamos aqui em várias pessoas, várias cabeças, e Deus sabe o que se passa em cada cabeça neste momento. Ele sabe o que se passa em cada mente neste momento, o que cada um está pensando. Às vezes o marido não sabe, mas Deus sabe. Às vezes a esposa não sabe, mas Deus sabe. Às vezes o patrão não sabe, mas Deus sabe. Às vezes o funcionário não sabe, mas Deus sabe. Às vezes o médico não sabe, mas Deus sabe. O advogado não sabe, mas Deus sabe. Ele conhece os nossos pensamentos. Agora eu vou dizer um segredo para vocês. O diabo não sabe, né, pastor Nelson? O diabo não sabe. O diabo, ele não sabe o que você está pensando agora. Ele às vezes deduz. Ele deduz, mas ele não é onisciente. Porque se o diabo conhecesse o nosso pensamento, a onisciência de Deus seria quebrada. Deus deixaria de ser onisciente. Então o diabo, ele não sabe o que você está pensando agora. Ele não sabe, mas Deus sabe. Então é por isso que tem muitas coisas que a gente não pode falar. Quando a gente não quer que o diabo saiba, a gente não pode falar. A gente não pode abrir a boca. Você sabia disso? Tem certas coisas que se a gente quiser que o diabo não saiba, a gente não pode falar. Sabe por quê? Porque senão ele vai ouvir e aí ele vai fazer o que ele tiver de fazer. Ele vai virar tudo nos avessos, tudo de perna para cima. Ele vai aproveitar aquela palavra que você disse. Então, agora, Deus não, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece o nosso pensamento, Ele nos penetra por dentro e por fora. Ele sabe quando nós estamos sendo fiéis e quando nós não estamos sendo fiéis. Ele sabe quando nós estamos pecando e quando nós não estamos pecando. Ele sabe, é por isso que Jesus disse, né, aqui no Novo Testamento, ele diz assim que, o próprio Jesus disse, né, que aquele que pensou em adulterar, já adulterou no seu coração. Por quê? Porque ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Vamos ver o que diz Salmo 33, vamos ver o que diz aqui o Salmo 33, lá atrás, o Salmo de número 33, vamos ver o que diz aqui a palavra do Senhor. Salmo de número 33, quem já achou diz amém. Salmo 33 e o versículo de número 15. Salmo 33, versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor: é Ele que forma o coração de todos eles. É Ele que forma o coração de todos eles e que contempla todas as suas obras. Está vendo aí? É Ele que forma o coração de todos e é Ele que contempla todas as obras. É Ele que vê todas as coisas, é Ele que sabe todas as coisas. Vamos agora para Provérbios, para a gente terminar. Depois dos Salmos aí tem Provérbios, depois do Salmo tem Provérbios 15, versículo de número 3, Provérbios capítulo 15 e o versículo de número 3, quem já achou diz amém. Provérbios capítulo 15, versículo 3, isso, pode ler ou não? Vamos lá? Olha o que diz a palavra: os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando maus e bons. Olha que coisa,
os olhos do Senhor estão em todo lugar. Todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e contemplando bons também. Então, irmãos, Deus conhece o nosso pensamento. É por isso que nós precisamos consagrar o nosso pensamento para Deus. É por isso que nós, Paulo, que disse, é Paulo que diz, se houver alguma coisa que edifica e tal, nisso pensai. Se houver edificação, se houver bênção, se for coisa boa, Paulo disse, nisso pensai. Então a nossa mente deve estar ocupada de coisas boas. A nossa mente deve estar ocupada de coisas de Deus, coisas que glorificam a Deus. Não deixa a sua mente ser ocupada por coisas ruins, coisas que desagradam a Deus, coisas que não são de Deus. Ocupe a sua mente com coisas de Deus. Amém, irmãos? Coisas que edificam, coisas que abençoam, coisas que fortalecem. Nisso pensai, porque é para a glória do nosso Deus. Amém, irmãos? O nosso Deus, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Então, encerrando, Ele é amor, Ele é Espírito, Ele é imutável, Ele é luz, Ele é onipotente, Ele é onipresente e Ele é onisciente. Os 7 atributos de Deus.